excelência. Do desporto para a vida, com ética. Com Mário Cachada. Uma espécie de ética pelo exemplo, a propósito do profissional de desporto, o meu olhar. Hoje, inspirados pelo professor Manuel Sérgio, referimos-nos ao profissional de desporto, centralizando-o não tanto no profissional, mas na pessoa humana que o profissional é, na pessoa humana que o profissional deve ser. Ou, dito de outra forma, e na nossa modesta opinião, para nós não há profissionais. Há pessoas humanas que, por acaso, mas não por mero acaso, são profissionais. Esta é, para nós, a grande revolução epistemológica ocorrida no nosso pensamento, a propósito do profissional de desporto. A de um profissional de desporto imbuído de um profissionalismo intencional para a superação, de um profissionalismo intencional para a transcendência. E esse profissionalismo para a superação, esse profissionalismo para a transcendência, esse profissionalismo para ir mais além, pois é isso que o profissional de desporto quer, o profissional de desporto quer ir mais além, tem de ser uma superação, tem de ser uma transcendência, sempre com valores, sempre com ética. Razão pela qual nos atrevemos a centralizar também esta questão do profissional de desporto nas questões éticas, afirmando sem reservas que um profissional de desporto sem ética, afinal, não é um profissional de desporto. Quando falamos em profissionais de desporto, na verdade, falamos de grandes profissionais de desporto, de bons exemplos, de homens e de mulheres, de pessoas humanas que são por nós lembrados com muito carinho, com muito respeito e com muita admiração. De facto, a pessoa humana, enquanto profissional de desporto, seja como atleta, seja como professor ou treinador, seja como dirigente, seja como árbitro, em muitos momentos da sua relação com o desporto, deverá enfrentar a questão dos valores como uma questão fundamental. Para muitos, talvez este meu olhar não faça sentido, mas para mim, definitivamente faz. Vejamos. Centremos hoje, a propósito dos valores no desporto, por um profissional de desporto com ética, o nosso pensamento na autoliderança. Este meu olhar, a partir, digamos assim, da autoliderança, pretende contribuir para um desenvolvimento muito importante e de que os novos profissionais de desporto vão precisar ao longo da sua vida, o da autoliderança. Pois, antes de se liderar alguém, é necessário que aquele profissional de desporto, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa humana, se lidere a si mesmo. Bruno Seco, no seu livro Mentalidade Siga, o poder da autoliderança servidora, diz-nos de forma admirável que a autoliderança constitui a substância do que me define enquanto pessoa. Esta capacidade singular de me tornar quem quiser ser, ao assumir um compromisso firme comigo mesmo e honrar a minha palavra, ao definir a direção que pretendo tomar e ao motivar-me a alcançar o que desejo. Diz-nos mais, e a propósito, o autor, diz-nos que a autoliderança é ser na mesma pessoa, patrão imponente, dirigista, estratega e visionário, e em simultâneo, empregado obediente, resiliente, fiel e cumpridor. É, pois, nossa profunda convicção que a autoliderança vai ajudar os profissionais de desporto a gerir os seus comportamentos e os seus pensamentos, não necessariamente por esta ordem, bem como a manter o seu equilíbrio emocional perante eventuais e futuros momentos mais desafiadores, estabelecendo um relacionamento de cooperação com os outros profissionais de desporto, com as outras crianças e com os outros jovens, com os outros homens e com as outras mulheres, com as outras pessoas humanas à volta deles. Assim sendo, diríamos que a autoliderança, isto é, o desejo de se liderar a si mesmo, antes de liderar outras pessoas humanas, deve ser uma vontade estimulada nos profissionais de desporto, sempre com valores, sempre com ética. Uma espécie de ética pelo exemplo. Aliás, diria que ser ético pelo exemplo não é a melhor forma que conheço, é a única. Rumo à excelência. Do desporto para a vida, com ética.